Voltamos para o segundo bloco do nosso programa Entrevista Coletiva. Como você sabe, eu sou Francisco Espínola, estou aqui com Cláudio Oliveira e a gente está conversando com o doutor Nestor Fidelis, ele é presidente da Comissão de Políticas sobre Drogas da OAB-MT, aqui de Mato Grosso. No primeiro bloco, nós falamos muito sobre a questão da internação involuntária, uma novidade trazida pela Lei número 13.840 de 2019, bem recente, em junho, dia 5 ou 6, agora me falha a memória que ela foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e é oriunda de um projeto apresentado na Câmara dos Deputados pelo deputado Osmar Terra, que atualmente é ministro. Estou dizendo tudo isso porque se você se interessou pelo assunto e perdeu essa primeira parte, pode se programar aí para uma das nossas reprises. Esse programa estreia às 9 da noite, repete 7 da manhã e 1 hora da tarde. Se for mais conveniente para você, pode acessar pela internet youtube.com/TV Assembleia MT. Doutor, me conta uma coisa, vamos falar um pouquinho sobre a questão das comunidades terapêuticas. Elas passaram a ser incluídas no SINAD a partir dessa nova lei ou já havia uma previsão anterior? Não havia, Francisco. Exatamente essa situação que você colocou agora, e Cláudio colocava no primeiro bloco, a respeito, foi o Bolsonaro que fez isso? Não. O projeto de lei é antigo, do então deputado Osmar Terra, hoje ministro da Cidadania. Agora, não tenhamos dúvida de que, como ministro da Cidadania, e no governo Bolsonaro, que entende que essa política é a mais adequada, que houve sim um trabalho, uma articulação política para que o projeto fosse agora, no primeiro semestre ainda de 2019, aprovado no Senado e sancionado e no dia seguinte publicado. Então, realmente... Deu uma forcinha. Deu uma forçona, né? Deu uma força. O presidente Bolsonaro fez seus esforços, colocou teu filho, inclusive Eduardo, para trabalhar nessa questão. E a comunidade terapêutica, interessante você colocar, porque eu estive em Brasília recentemente e visitando o Congresso Nacional num dia que, curiosamente, era comemorado 50 anos de comunidades terapêuticas no Brasil. E tinha comunidade terapêutica do Brasil todo representado lá, as federações estaduais das comunidades terapêuticas. E, então, foi falado que essa comunidade, essa instituição, essa modalidade de instituição existe há muito tempo no Brasil. Há 50 anos, mas somente agora, a partir da lei que foi publicada, sancionada e publicada, ela passa a fazer parte do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. Então, ou seja, havia um atendimento... Precário. Informal. Porque o estado de Mato Grosso, outros estados, alguns municípios aqui em Mato Grosso... lançavam mão disso... E o governo federal também. Contratavam vagas, como contratam ainda muitos, vagas em comunidade terapêutica para acolhimento nessas comunidades. Então, não enquadrava dentro da assistência social, né? Vamos dizer assim, com recurso da assistência ou com recurso da saúde, mas tem saído de algum lugar. Tem uma discussão também de ordem constitucional, legal a respeito disso, porque na Constituição, se não me falha a memória aqui, há uma previsão de que o Estado não pode investir em entidades religiosas, etc. E essas comunidades terapêuticas, grande parte delas tem alguma vinculação com entidades religiosas. Há essa polêmica? Houve? Como é que... Ou eu estou enganado? Não. Existe realmente a discussão justamente porque as comunidades terapêuticas, elas são instituições do terceiro setor. Não são de empresas, porque não têm fins lucrativos e não fazem parte do Estado, do poder público. Então, a comunidade terapêutica, ela, sendo do terceiro setor, ela funciona, na sua maioria, como uma associação. Forma-se uma associação de pessoas para aquela finalidade. Mas, geralmente, o que está por trás da comunidade terapêutica, na sua estruturação, nos seus intuitos, nas suas finalidades, é uma organização religiosa. As comunidades terapêuticas que nós conhecemos, então, são o quê? São lares, são residências, mantidas com recursos advindos das instituições religiosas para acolher pessoas que passam por essa situação. Elas não podem ter portas fechadas. Elas funcionam como um ambiente familiar de convívio com pessoas com as mesmas situações e muitas vezes um deles ou alguns deles que são ali tratados, desintoxicados de alguma forma e passam pelo processo da abstinência, que é o foco principal, e essa lei também foca muito na abstinência,
Então, essa pessoa que passou por essa situação ali durante um período, seja lá qual for, ela passa a estudar as questões, por que a pessoa usa a droga, o que a droga faz com a minha vida, o que ela destrói nos laços familiares e sociais. Ela se capacita de tal forma que ela se torna como se fosse um monitor dos outros, internos ali. Internos não, acolhidos, melhor dizendo, segundo a lei. Então, é um tratamento dessa forma, mas é muito importante, já dizíamos isso antes de ter essa lei, mas agora, sobretudo, reforça mais ainda, a comunidade terapêutica é uma instituição, digamos, de filantropia, mas ela precisa trabalhar de forma correta, de acordo com a lei e com as regras da Anvisa. Existem regras mínimas, por exemplo, é necessário que a instituição como todo tenha um projeto terapêutico. Não pode o interno ali estar apenas recebendo orientação religiosa. Não tenhamos dúvida alguma de que a religião é importante para cada uma das pessoas. E todas as religiões são respeitáveis e cumprem o seu papel. Inclusive no sentido de oferecer à pessoa que se torne uma pessoa melhor, que se ligue a Deus e que nesse processo ela procure valorizar-se a si mesmo, se respeitar, se amar, se cuidar, se valorizar. Mas não basta apenas isso. É importante que a comunidade terapêutica passe por um processo de técnico, que tenha também um planejamento global, mas também individual para cada uma dessas pessoas. Nessa institucionalização das comunidades terapêuticas, existe exigências do ponto de vista, eu preciso ter um psicólogo, eu preciso ter um agente de saúde, eu preciso ter um médico, quer dizer, para que ela se cadastre ou esteja legal. Existem exigências? Que exigências seriam essas? E formais também, só complementando a questão, porque muitas vezes no terceiro setor existe para contratar com o poder público tem que existir há 2 anos, ter um certificado de utilidade pública, sei lá, não sei CNPJ? Só. Sim. A comunidade terapêutica ela não precisa ter um corpo médico, porque ela não é uma instituição de saúde. Certo. Ela é uma instituição de acolhimento. Então, ela precisa ter pelo menos um responsável da área de psicologia. Então, isso é fundamental. Porque se for apenas juntar um monte de pessoas que passam pela mesma situação sem ter uma organização mínima técnica, então aí nós estamos legalizando algo que não seja adequado. Quer dizer, a exigência é um profissional da área de psicologia. Assistente social? Assistente social também. Também. Então, mas tem que ter os dois ou pode ser um ou outro? Não, porque são de áreas diferentes. Tem que ter. Por isso, inclusive, que a importância dos conselhos fiscalizarem, dos conselhos profissionais, mas dos conselhos de drogas, do conselho de saúde. A importância de ter também uma estrutura que dê segurança no que tange a possibilidade de acontecer um incêndio. Então, é preciso que o bombeiro vá lá e faça a fiscalização. Tem vistoria, né? Vistoria do Corpo de Bombeiros. É preciso ter alvará de funcionamento. Vigilância sanitária. Vigilância sanitária. Então, todas as organizações têm que ter, lá também tem que ter. E muito mais, porque tem pessoas ali vivendo. O senhor falou de recursos federais que vieram para o aparelhamento e combate às drogas em diversos aspectos e citou o Ministério Público, né, como um fiscalizador da lei. Mas em que medida a OAB pode fazer isso? Já fez isso? Acompanha? Porque também é uma organização que a gente conta muito com vocês. Nós discutimos muito isso, Cláudio, lá em 2015, quando criamos essa comissão na OAB. Porque, veja, a OAB é uma organização que congrega advogados. Os advogados trabalham defendendo as pessoas que, de alguma forma, se equivocaram e necessitam de um advogado. Sem advogado, a justiça não é feita. Então, vamos perceber que existem, naturalmente, advogados que trabalham para pessoas que foram condenadas ou que estão em processo. Vamos montar uma comissão que trate de drogas, sendo que temos advogados, colegas nossos, que são criminalistas, que trabalham para essas pessoas que cometeram ou estão sendo acusadas de terem cometido. Mas pensamos em vários aspectos e a OAB, sobretudo nos últimos anos, tem uma vertente social muito forte. Trabalhando na igualdade social, racial, nos direitos da mulher, da criança, diversas frentes. E como a droga está muito presente na sociedade, e é necessário que a OAB participe de forma mais efetiva e organizada, porque já existia membro da OAB participando de conselhos no Estado e em municípios, decidimos então que era importante a criação da comissão. Então a comissão tem a finalidade de dar apoio institucional, até jurídico,
para aquelas instituições públicas ou privadas, do terceiro setor, sobretudo, que queiram se regularizar, que precisam de um apoio jurídico. Então, a AB está pronta, olha, você precisa cumprir essas regras. O seu estatuto está errado nisso. Assim, você não vai conseguir receber recursos públicos, não vai conseguir se regularizar. Então, este apoio a OAB dá, mas não passando a mão na cabeça de quem não queira estar agindo de acordo com a lei de forma alguma. Agora, para esse apoio, para a pessoa buscar esse apoio, como que ela faz? Tem um telefone de contato, ou vai na sede da OAB, tem um site, enfim, como que a pessoa pode fazer, no caso que está lá nos ouvindo, que está nos assistindo aqui no estado de Mato Grosso todo, né, ela pode buscar como esse auxílio, Muito bom. essa orientação? Então, a pessoa que queira passar por essa situação de receber um auxílio, uma orientação jurídica, por telefone, pelos meios de redes sociais ou pessoalmente, pode procurar a sede da OAB. Lá vai ser bem recebido, vai haver um agendamento, vai se reunir conosco. As pessoas que estão ali estão preparadas para receber também o interessado, que vai entrar em contato pelo nosso telefone pessoal de cada um de nós, membros da comissão, e tem todas as formas possíveis de entrar em contato. Hoje é tão fácil, né? Receber e entrar em contato com as pessoas. Então, o nosso telefone está disponível para essas pessoas, mas é muito importante, e falando aqui com as pessoas que estão abrindo comunidades, ou que já tenham comunidades e precisam e têm interesse em se regularizar, que procure a Federação do Estado de Mato Grosso das Comunidades Terapêuticas, hoje presidida pelo nosso amigo Alonso, o vice-presidente é o pastor Raimundo. São pessoas sérias, comprometidas e querem fazer o trabalho sério e são parceiros nossos nesse sentido. É bom registrar aqui também, Cláudio, o deputado Sebastião Rezende, aqui na Assembleia Legislativa, sempre realizou um trabalho bastante forte na defesa dessas comunidades terapêuticas, né, doutor Nestor? É verdade. O deputado Sebastião Rezende é um parceiro nessa área dessas políticas, como também o deputado, ex-deputado, não sei se é o deputado Satélite, Pedro Satélite. Ex-deputado Pedro Satélite, era um parceiro nessas áreas também, mas como também temos um deputado muito atuante, nosso amigo lá de Alta Floresta. Quem que é, Cláudio? Me ajuda aí. Romualdo Júnior. Romualdo Júnior. Romualdo apoia as comunidades terapêuticas há muito tempo, tem uma situação que ele tem muito carinho com essas questões aí, e percebemos que essas comunidades receberam recursos, inclusive, por emenda particular deles. Perfeito. Emendas parlamentares. Doutor Nestor, só para a gente fechar essa questão das comunidades terapêuticas, que eu quero entrar num outro assunto aqui, então esses recursos públicos agora, mais do que nunca, são possíveis de serem repassados para as comunidades terapêuticas. Sem dúvida. Então, a União e os estados, mas também os municípios, têm mais condições de fazer um apoiamento, um cofinanciamento, digamos assim, dessas comunidades, mas sem deixar de dar atenção devida para a saúde pública, que infelizmente, a demanda é gigantesca. Sim. Os recursos são poucos, mas é preciso estruturar os CAPs, melhorar os CAPs. Hoje, a unidade 3 do Adalto Botelho, que recebe aqui, perto do Detran, recebe as internações compulsórias, sempre passou nos últimos anos, por situações lamentáveis. Infelizmente, precisa de recursos, precisa de investimentos, são seres humanos que estão ali. E só consegue se manter hoje graças, sobretudo, ao apoio do Poder Judiciário. Vale destacar aqui o trabalho do doutor Mário Cono, que procura direcionar investimentos ali para aquela unidade de colaborações premiadas, de penalizações alternativas que acontecem, para que possa manter o mínimo de condições de tratamento de ser humano ali dentro. Agora eu queria entrar num outro aspecto relativo além da internação. O tratamento, existe essa possibilidade além da internação? No início o senhor disse que a internação seria em último caso. Uhum. Mas como que é realizado ou orientado esse tratamento antes da internação, digamos? A lei diz que o tratamento deve ser preferencialmente ambulatorial, ou seja, aquele tratamento que é sem internação. Certamente que profissionais da saúde, que não, como eu que sou advogado, teriam condições melhores de explicar como é que funciona isso. Mas o que nós podemos dizer é que essas unidades de saúde, os centros de atenção psicossocial, eles têm uma sistemática de atender a pessoa, de fazer um acompanhamento, para que essas pessoas passem, então, a receber a orientação e todas as técnicas possíveis. Uma discussão que existia, inclusive, é porque uma das frentes do tratamento seria aquilo que se chama redução de danos. Muito acontece na Holanda e em Portugal.
que são países mais liberais com relação ao uso de substâncias psicotrópicas. E que essa política de atenção, não muito em voga no Brasil, muito pouco, não muito favorecida pelos órgãos públicos do Brasil, há muita crítica em relação a isso, mas é aquela em que visita ou recebe as pessoas que são usuários de drogas e, por exemplo, da droga pode sair outras doenças sexualmente transmissíveis, ou do uso de drogas pode sair compartilhamento de seringas. Então, essa política pública é aquela em que o governo, os órgãos do Estado, fornecem as seringas para a pessoa usar, descartáveis, para não aumentar ainda mais o dano da droga. Mas também cachimbos de uso de crack. Dá cachimbo e fala, esse cachimbo é seu, fica só com você e conserve dessa forma. Mas é uma política muito discutida, porque está, de certa forma, orientando a pessoa a como usar a droga, mas há os favoráveis que dizem, mas se não for assim, vai piorar ainda mais ainda o caos na saúde, porque a pessoa vai ter outros males além disso. Então, há muitas discussões a respeito dessas questões. Hoje, no Brasil, a política do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, privilegia o tratamento pela abstinência. E há discussões gigantescas a respeito disso. Porque nós sabemos que a recaída é uma coisa natural no tratamento. Por mais que a pessoa passe pela desintoxicação, por mais que ela passe por meses de tratamento, ano seguinte, 2, 3 anos, seja quanto for, é possível, por ser humano que ela passe pela recaída. Então, a parte científica analisa a recaída como algo normal, dizendo até, é possível, muito provável que ela vá acontecer. Várias vezes, inclusive, mas se a pessoa se esforçar em fazer o tratamento correto, esse ambulatorial, esse acompanhamento, essas recaídas vão ficar mais esparsas, até o ponto que ela não tem mais necessidade de utilização de drogas. Doutor, quando a gente pensa em drogas, e a discussão no Brasil ela é muito forte nesse sentido, por exemplo, a questão da legalização. Né? Eu não sei se a OAB tem uma posição formada a respeito das drogas ditas mais leves, né? Como a maconha, por exemplo, e as drogas mais pesadas, porque a descriminalização, de fato, hoje já é, né? Quer dizer, o consumidor é um caso de saúde, não é mais um caso de segurança. Em que medida isso, a OAB se posiciona? O senhor acredita que seria um caminho possível dentro dessa política de redução de danos e da compreensão também do mundo que vivemos? Né? Então, a tendência hoje de diversos países é que é um mercado bilionário nos Estados Unidos hoje. Exatamente. Da maconha, especificamente. Exatamente. E essa questão de ser um mercado bilionário, de ser uma cadeia produtiva, que no fundo dela está um viciado, uma pessoa que está na nossa família dependendo de drogas para se manter. Então, há discussões enormes a respeito disso. Mas aqui em Mato Grosso nós discutimos isso bastante, algumas vezes inclusive, com a OAB, representando a OAB. E a nossa comissão tem uma posição formada contra a legalização. Mas não posso falar em nome de toda a seccional, mas apenas a nossa comissão, conversamos a respeito disso, e somos contrários à liberação do uso recreativo de maconha. Porque o THC do gabinol tem diversas vertentes, diversas reformulações químicas, pode ser utilizado de diversas formas. O uso medicinal, inclusive o deputado Wilson Santos está puxando uma audiência pública em breve para discutir o uso medicinal da maconha, né? Sim, então para aquela pessoa que necessite de uso medicinal de maconha, canabidiol, ela pode requerer isso à justiça e ela vai receber esse benefício, porque a Anvisa tem uma relação de substâncias que, se forem requeridas, elas vão ser liberadas. Agora, do uso recreativo, do uso medicinal para o uso recreativo, há uma distância muito grande no que tange às questões técnicas. Mas a senadora Marta Suplicy também promoveu uma audiência pública no começo do ano, se eu não me engano, no final do ano passado, e se disse convencida do uso medicinal. Para ela, o relatório dela está claro que o uso medicinal deve ser liberado no Brasil, mas o uso recreativo ela ainda tinha dúvidas, ela seguia com dúvidas. Né? Sim, e é a mesma posição que nós temos. Porque o uso medicinal é uma necessidade. Crianças que passam por convulsões e só conseguem estar mais saudável, em estado perene, a partir do tratamento com essa substância, por que não liberar? Seria um crime, consciencialmente falando, não liberar
deixar a criança sofrer. Então, uma coisa natural, ela já pode fazer isso. Já é liberado através de judicialização. Agora, o uso recreativo, nós realmente, analisando algumas experiências de alguns países, somos contra. Porque nós percebemos que quem que tem interesse nisso aí hoje? Há, como você disse, interesses financeiros bilionários para que a pessoa consuma, se torne um consumidor de uma substância que pode levá-la também a usar drogas mais pesadas, porque muitas pessoas iniciaram no uso de crack a partir de cocaína, a cocaína a partir de maconha, a maconha a partir das cachaças, das bebedeiras, das baladas, e hoje o que tem, de cada ano se lançam 300 drogas novas que são utilizadas nas festas, nas raves, e o que mais nós vemos aí são as festas, tudo liberado, né? Paga o ingresso e bebe à vontade, e não sabemos o que cada pessoa tem de capacidade de suportar. Uma pessoa que tem o uso de uma substância, digamos, de fumar um cigarro de maconha, não vai se tornar um viciado por causa disso. Mas se ela experimentar crack, pode ser que ela se torne daqui a um tempo um zumbi social. Porque ela é degenerativa, a substância, com base em cocaína também. A pessoa se torna cada vez mais tão dependente que ela não sente nem prazer mais no uso, mas ela não consegue ficar sem. Aí é a razão pela qual, quando ela não responde mais por si, que entram as internações involuntárias. Doutor Nestor, nós chegamos ao final do nosso tempo ali já esgotado. Eu queria abrir para as considerações finais do senhor e também, aproveitando, perguntar se existe alguma crítica dentro dessa nova legislação. Poderia ser melhor em algum aspecto ou não? Francisco, então nós agradecemos à TV Assembleia, a você, Francisco, você, Cláudio, pelo acolhimento que fizeram conosco aqui, representando o OAB. Nós sabemos que realmente essa questão das drogas é muito séria, não dá para fazer vistas grossas, acontece com qualquer pessoa, em qualquer nível social, em qualquer nível de escolaridade, com profissionais já reconhecidos socialmente, mas também com crianças, com jovens. É preciso que nós tenhamos atenção, cuidado, acompanhamento, procuremos nos instruir a respeito desse assunto. Mas também, como você coloca, eu acredito que, infelizmente, a lei poderia ser melhor. Porque, como nós dissemos agora há pouco, o álcool, o consumo de álcool, o abuso do consumo de álcool é o que mais provoca mortes no Brasil. No trânsito, nas estradas, é o que mais causa violência doméstica. O mal maior das drogas é a droga lícita, que é a substância alcoólica. Como diminuiu, recentemente uma pesquisa, quanto diminuiu o consumo de cigarro de tabaco no Brasil a partir do momento em que, nos últimos anos, foi proibida a publicidade de cigarro. Se nós também levássemos a sério essa questão e tivéssemos coragem de enfrentar este lobby das indústrias, daqueles que vendem a substância alcoólica, se nós, parlamentares federais, trabalhássemos com mais seriedade nesse sentido, proibindo a publicidade, não a comercialização, mas a publicidade atrativa, sedutora para crianças e adolescentes de substâncias alcoólicas, com certeza nossas próximas gerações seriam mais saudáveis. Então fica só essa reflexão, o agradecimento da OAB e essa reflexão a respeito desse ponto que infelizmente não passou, quando passou pela Câmara Federal, e um convite às famílias de conviver mais em família, menos celular, o celular que possa servir para estimular o aprendizado, mas conviver, conversar, dialogar, saber o que o filho está fazendo, onde ele está frequentando e de orientar da forma ideal a partir, sobretudo, dos seus próprios exemplos. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Eu que agradeço. Estamos aqui super estourados de tempo. Obrigado a você também que nos acompanhou. E nós, enquanto emissora pública, mais uma vez fizemos essa nossa missão, que é de levar informação de qualidade, que faz diferença no seu dia a dia, estimulando o debate. Eu queria finalizar com uma mensagem importante. O processo legislativo, por vezes, é longo, é moroso, mas ele é importante na instituição democrática para a construção de um consenso da sociedade. E a participação da sociedade organizada é cada vez mais importante. Então, sempre que houver uma audiência pública, participe e leve lá os seus interesses. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.